pé, vamos receber a missionária Josiane. Nós estamos terminando esse mês de junho, o mês que nós ouvimos tanto falar de missões, Atos 8, nossa missão começa primeiro na nossa casa, no nosso lugar onde Deus te colocou e vai até os confins. Que Deus possa hoje continuar falando através da vida da missionária Josiane. Senhor, eis aí a tua filha, Pai, que ela possa ser um atalaia, um porta-voz do Espírito Santo de Deus. Use a tua filha, Pai, para que a tua igreja possa escutar aquilo que está no seu coração, para que nós possamos compartilhar. Assim eu oro e já te agradeço pela vida da Josiane, em nome de Jesus. Pai seja convosco. Amém. Eu estou ali me lembrando de uma frase de um pregador que eu gosto muito, chamado Paul Washer, um pregador americano. E ele tem uma frase especial, onde ele diz que ele admira muito os crentes que desejam ir morar no céu. Mas não porque no céu tenha ruas de ouro ou mar de cristal, mas porque amam a Jesus e gostam de estar onde Ele está. Eu acredito que nessa noite existe crente aqui que deseja o céu, que deseja as coisas de Deus, mas porque vem de Deus e porque ama a presença de Jesus. Eu acredito que tem crente hoje aqui que veio aqui não só para bater o ponto, ou porque se não viesse não ia pegar bem, mas porque é apaixonado por Jesus e gosta de estar onde Ele está. Amém? Então a Ele seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu sinto a presença de Jesus no nosso meio e eu penso que depois da salvação, um dos melhores ou maiores presentes que Ele podia nos dar é nos dar acesso à sua presença. Amém? Então alegra o teu coração, porque se as coisas não estão bem, elas vão melhorar. O importante é que, estando bem ou não estando, Jesus te fez uma promessa. Ele estaria contigo até o final, até ser dia perfeito. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse, no capítulo 1. Apocalipse capítulo 1. Amém? 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 Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que Ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem a palavra da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Você pode tomar o seu assento, adorando a Jesus, glorificando o seu nome, glorificando o seu nome por conta do que significa o livro de Apocalipse e tudo aquilo que o Senhor vem nos ensinar e nos mostrar, e toda a certeza que Ele nos dá por conta das respostas e das direções que Ele vem trazendo. De vez em quando eu ouço algumas pessoas dizerem que ainda eu ouço dizer que não gostam muito de Apocalipse, que não gostam muito desses assuntos, mas eu te confesso que eu fico maravilhada, porque quando eu começo a perceber o porquê que Deus mandou o apóstolo João escrever Apocalipse, eu percebo o quanto o Senhor Jesus é comprometido com a sua noiva, o quanto Ele é comprometido com a vida de cada uma pessoa, de cada indivíduo. Isso me deixa assim muito tocada, essa preocupação que na verdade nós não merecemos. Apocalipse é a resposta de oração de uma igreja que está sofrendo demais. O tempo passou, o Senhor Jesus estabeleceu a igreja na face da terra e Ele delegou poder para a igreja pregar o Evangelho. A igreja delegou poder para a igreja se tornar testemunho. No grego significa mártires, que fala de martírio. Então, quando a gente vê os crentes se entregando à morte por amor ao Evangelho, não é porque são pessoas dotadas de uma força que veio delas, mas de uma força sobrenatural. Foi Deus quem deu poder para que realmente se entregasse por amor a Jesus Cristo e para a expansão do reino de Deus. E por conta de existirem pessoas comprometidas e interessadas em pregar o Evangelho, e todos os acontecimentos que vêm se dando, todos os milagres que
que vão se dando, vai trazer muitas perseguições. E a gente vai perceber que o Império Romano, ele não descansa e ele vai continuar se levantando até que chega um momento em que a igreja começa a se sentir vulnerável, começa a se sentir muito oprimida, porque o Império Romano, em proporção de pessoas, é muito maior. A igreja já não tem mais nos dias do apóstolo João, a igreja já não tem as grandes referências de homens de Deus, só restou como top de linha, né? Até porque quando a gente fala de top de linha, nesses dias a gente pensa que são pessoas que realmente são gabaritadas, são os pregadores midiáticos, mas quando eu falo de top de linha, eu estou falando de liderança que é estruturada na palavra, que é comprometida com a santidade. Essas figuras, elas já não existem mais, só resta apóstolo João, que já está com seus 100 anos de idade, cansado, mas que eu me maravilho que com todo o cansaço e com toda a lida, com toda a luta, ainda está muito com a sua mente muito saudável, e tudo que Jesus quer comunicar para ele, ele entende, e a ordem que Jesus dá para ele repassar para as igrejas, ele realmente faz conforme o Senhor vai realmente dizer, vai realmente orientar. O Império Romano está oprimindo a igreja, que se sente acuada e que se sente pequena. O Império Romano dita regras, dita normas. O Império Romano quer matar a igreja do Senhor Jesus, quer acabar com as famílias que estão aos pés da cruz. É nesse momento que a igreja, entendendo que mesmo acuada, mesmo temerosa, existe poder na oração, é que se ajoelha para orar, entendendo que Jesus pode fazer alguma movimentação e trazer uma resposta. Então é nesse momento que Apocalipse nasce como uma resposta do Senhor Jesus, dizendo para a igreja que parece estar enfraquecida, mas que na verdade não está, dizendo para ela: o Império Romano vai cair, eu vou fazer o Império Romano tombar. Isso me deixa maravilhada, porque eu então vou entender que o Cristo que cuidou na igreja nesses dias é o mesmo Cristo que continua cuidando da igreja na atualidade. Então se levante o que se levantar, aconteça o que acontecer, existe um Cristo que ainda é poderoso e que milita pela sua igreja. E eu queria começar dizendo para você não desistir de colocar o seu joelho no chão, não desistir de lutar pela sua vida, pela sua congregação, pela sua família, porque Jesus te dá uma confirmação nessa noite: eu tenho poder para jogar todo o império dominador por terra, eu tenho todo o poder de jogar principados e potestades por terra. Você pode se sentir enfraquecido, você pode se sentir acuada, mas eu estou na tua frente. Eu acho isso espetacular, igreja. Saber que, mesmo me sentindo pequena, existe um Deus que está à minha frente. É nesse momento que o Apocalipse nasce. Jesus está querendo dizer para esse povo que é dele, que pertence a ele, que é propriedade exclusiva dele, que a serpente vai cair. Quando Jesus fala da serpente, quando Jesus fala do dragão, Jesus está falando, se referindo ao Império Romano. E aí quando eu leio o Apocalipse, eu me sinto ministrada, porque Jesus está me garantindo que todas as hostes da maldade estão sob o domínio dele e que eles vão cair. Que a minha vida está guardada na mão do Todo-Poderoso. A minha casa está guardada na mão do Todo-Poderoso. Pode se levantar no império que for, o Senhor está à minha frente e Ele nos garante vitória. Eu queria mesmo que você adorasse esse Deus nessa noite, porque é isso que Ele está te garantindo. O império vai cair, o império das trevas vai cair. O Senhor é contigo, o Senhor está à tua frente, o Senhor está na tua casa. Ele é Senhor da tua história, Ele é Senhor da tua família. Então levanta a tua cabeça e segue, porque mesmo parecendo que existe um domínio que não é teu, o Deus da história, Ele é quem continua dominando. Como disse Abacuque, Ele está sentado no alto e sublime trono. Ele ainda é o governador de toda a história. Só que quando Jesus ele se aproveita desse momento para trazer uma certeza para a igreja de que as suas orações foram ouvidas e que Ele realmente vai garantir a vitória da igreja, Ele também aproveita para realizar algumas outras coisas. Eu gosto muito de Jesus porque Ele é franco atirador, né?
Então, na verdade, ele vai tratar de um assunto, mas ele vai aproveitar e tratar de outros assuntos. Ele quer confirmar a promessa da sua vida. Ele quer confirmar que está de pé. Um dia ele disse que voltaria. Um dia ele prometeu uma segunda vinda. Um dia ele prometeu o arrebatamento. Ele prometeu o milênio. E ele agora está interessado em fazer os ajustes na noiva. Porque a igreja é dele. A igreja não virou seita, a igreja não virou casa de mãe Joana, de Maria. A igreja continua sendo igreja e continua sendo dele. Mas a igreja está desajustada. Então é por isso que ele agora traz uma revelação tão profunda para João, para tratar acerca das debilidades da igreja. A igreja é dele, a noiva é dele, mas ela está desajustada e ela precisa ser reparada para entrar no céu como ele havia garantido. Então é por isso que agora o apóstolo João diz que começa a ver o Senhor Jesus entrando pelo meio da igreja. Eu acho isso tão tremendo, porque eu começo a perceber, e de vez em quando eu tenho que servir de ouvido, né, para lideranças espirituais que se sentem tão cansadas e dizem, tão perdidas e dizem que já não aguentam mais, e dizem que tanto tanto mimimi, e eu vejo Jesus entrando pelo meio da igreja. O apóstolo João, ele está dizendo que está vendo João entrando pelo meio da igreja. E aí eu consigo vislumbrar esse Cristo entrando pelo meio das igrejas e observando tudo, observando todos. Então ele vai entrando e ele vai fazendo uma análise, uma avaliação. E aí eu começo a observar que tudo que a liderança humana não consegue observar, o real dono da igreja, o cabeça governador da igreja, ele consegue observar e analisar. Todas as coisas que estão ocultas, tudo que está desajustado, ele entra para observar. E ele vai analisando todas as coisas. Ele não olha como eu e você, porque nós nos atemos a enxergar roupa, a gente enxerga sapato, a gente enxerga templo bonito, templo de pé, a gente enxerga gente que canta bonito, a gente enxerga gente que conhece de teologia, mas o dono da igreja, segundo o apóstolo João, está entrando no meio da igreja para quê? Para olhar aquilo que o homem não pode ver, para enxergar aquilo que o homem não pode enxergar. Então, se a casa é dele, se ele é o dono da casa, então ele vem, ele pode observar, ele pode também fazer os reparos. E a Bíblia vai dizer que então, quando ele entra, ele segura as 7 estrelas na mão. As 7 estrelas, a gente sabe que vai realmente falar da liderança, né? E aí a gente observa que quando a liderança está inoperante ou não consegue realmente ser eficiente naquilo que ela precisa fazer, então o dono da igreja vem e faz. Então eu queria te dar uma palavra também, né? Você que faz parte da liderança. Aquilo que você não pode, o dono da igreja continua podendo fazer. Aquilo que vai, sabe, parecendo que está fugindo das tuas mãos, não foge das mãos do dono da igreja. Ele pode e ele vai resolver todas as coisas que precisam ser resolvidas. Ele vai acertar todas as coisas que precisam ser acertadas. Isso me deixa feliz demais. Então ele começa a reparar que Jesus, o dono da igreja, está realmente andando pelo meio, fazendo tudo que precisa ser feito, reparando e analisando, e começa a contar para João os problemas que cada igreja vem passando, e também ele vai contando de cada situação que para Jesus é qualidade, aquilo que a igreja faz de bom. Ele fala daquilo que a igreja faz de ruim, daquilo que está desajustado, mas ele também vai falar daquilo que é bom. Aliás, Jesus não é como o homem, porque o homem só se atém àquilo que é errado, o homem só se atém a defeito. De vez em quando a gente para observar, alguém pode fazer tudo muito bonitinho, pode acertar em todo tempo, mas aí quando ele pisa na bola, aí vem alguém e esquece tudo de bom que se fez e só se olha aquilo que é defeito. Jesus não, Jesus sempre vai reparar naquilo que se fez de bom. Jesus sempre vai reparar naquilo que se semeou de correto. Então ele dá um pulo, né? Através de uma carta, ele dá um pulo na igreja de Éfeso. E ele vai falar das qualidades que Éfeso tem. Éfeso é a igreja que, se eu pudesse, eu congregaria nela, porque Éfeso é apaixonada por aquilo que me encanta tanto. Éfeso é a igreja que é apaixonada pela palavra. Na igreja de Éfeso tem teologia, não é teologia barata, não. Até porque quem passou por lá era bem estruturado na palavra. Apolo passou por lá, o apóstolo João passou por lá, o apóstolo Paulo passou por lá, Priscila e Áquila passaram por lá.
Então, o que Éfeso sabe sobre Bíblia não é nada raso, eles têm profundidade na palavra. Eles amam a palavra. Certamente na igreja de Éfeso os crentes não dormiam. Certamente na igreja de Éfeso não se tinha que fazer tanto apelo para as pessoas virem à escola dominical. Ninguém certamente ia fazer cara feia ou ia amarrar a cara quando o pastor dissesse: poxa, irmão, vai estudar mais um pouquinho, poxa, vai fazer um cursinho, vai fazer um semináriozinho. Não tinha isso, porque eles amavam a palavra. Eles eram apaixonados pela palavra. Jesus vai falar sobre algumas qualidades que Éfeso tem. Olha que as qualidades de Éfeso mexem comigo e me despertam, sabe, para pedir ao Senhor para me dar essas qualidades que Éfeso tem. E também vivo em oração pedindo: Senhor, dá para mim e dá para esse povo que eu ando junto, e dá para esse povo que de vez em quando eu visito e quando termina o culto vem pedir oração dizendo que está tão assim e que está tão assado. Existem dois termos gregos que vai fazer a gente entender que Éfeso ela tem duas capacidades que certamente vêm de Deus, porque toda capacitação para boa obra vem do Todo-Poderoso. Éfeso ela tem uma capacidade de trabalhar até a exaustão. Em Éfeso tem crentes cansados. Em Éfeso tem crentes que trabalham muito. Em Éfeso tem crentes que precisam resolver muitas e muitas questões, mas é gente que é pau para toda obra. Ninguém fica murmurando, ninguém fica reclamando porque tem tantos afazeres, porque não pode fazer a obra, porque está embaraçado com isso ou com aquilo. Em Éfeso tem crente que gosta de trabalhar, que entende que ainda que exista uma vida secular, precisa se expandir o reino de Deus. Então arregaça as mangas e vai trabalhar. A minha oração nessa noite, você me perdoa, mas a minha oração nessa noite é para você, crente molenga, como de vez em quando eu sou, sabe, que o Senhor te encha de graça, te encha de força, que você saia desse marasmo, que você pare com essa história de que não dá para fazer a obra, porque você trabalha muito, porque isso e porque aquilo. Você vai viver a tua vida inteira dando desculpas, e Jesus nunca vai dizer: você está liberado para viver a tua vidinha e deixar a obra que eu levanto o outro para fazer. Nunca você vai ouvir essa palavra do Senhor. Então a minha oração nessa noite é que você, em nome de Jesus, receba a graça de Deus para aprender a conciliar as coisas, sabe, mesmo cansado, entendendo que Ele é aquele que renova as tuas forças, que mesmo esgotado, mesmo chegando à exaustão, Ele vai continuar te fortalecendo até o último dia, até o grande dia. Éfeso também tem a capacidade de trabalhar e de funcionar mesmo debaixo de muita pressão, mesmo diante de toda a luta que a igreja vem passando, mesmo diante de toda a perseguição. A igreja não fica parando para chorar, que nem de vez em quando eu faço. Jesus, a luta está tão grande, eu não quero mais fazer a obra. Jesus, a luta está tão ruim, está tão difícil, eu estou tão sem dinheiro, eu estou tão sem isso, tão sem aquilo. Não, em Éfeso, para eles era o seguinte: uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu estou passando por situações difíceis, Jesus não me deixou enganada, não me deixou enganado. Ele disse para mim que o pau ia quebrar, que o couro ia comer, mas eu vou saber dividir e vou continuar funcionando sim, até porque a minha força vem dele. Essa era a grande condição de Éfeso. Éfeso tem uma qualidade que eu acho assim muito especial. Lembra quando Jesus vai dizer: olha, vocês não aceitaram a doutrina dos nicolaítas. Muito bem, eu também não aceito. Gente, eu acho isso tão lindo, eu acho isso tão atual, porque quando eu começo a pensar nesse evangelho muquirana que se prega hoje, que está tudo bem fazer o que bem quer, que está tudo bem viver do jeito que bem quer, eu me lembro dessa palavra e então eu entendo que é evangelho muquirana mesmo, porque Jesus continua sendo o mesmo. A doutrina dos nicolaítas consistia em pregadores itinerantes, gente que não tem compromisso com a terra, não tem compromisso com o céu, não tem compromisso com ninguém, chegar dentro das igrejas e querer pregar que as pessoas podiam viver do jeito que bem quisesse, cometer os pecados que bem entendesse, porque a graça de Deus era tão grande que cobria uma multidão de pecados. Então, na verdade, eles queriam pregar que as pessoas podiam cometer as atrocidades, viver uma vida bizarra do jeito que quisesse, que estava tudo bem.
E Jesus agora está dizendo: olha, Éfeso, vocês não aceitaram essa doutrina. Gente assim não subiu no altar de vocês para pregar isso. Vocês reprovaram, ok? Porque eu também reprovo, porque eu também não aceito. Eu acho isso maravilhoso. Então eu tenho que continuar andando nessa contramão, porque o nosso Jesus é santo, né? E sem a santidade nós não veremos ao Senhor. Então ele vai falar de coisas que são tão interessantes. Ele vai falar de coisas que realmente eu penso que é exemplo para nós. Mas ele tem uma queixa para fazer contra a igreja. É uma queixa. É só um problema que Éfeso tem. E aí a minha cabeça começa a ficar assim pensando, e tem dia que eu me pego desesperada. Porque Jesus está tocando num assunto muito sério. Jesus está dizendo que essa única coisa, esse único problema pode comprometer a entrada dessa gente na eternidade. A igreja é tão boazinha, a igreja é tão trabalhadora, a igreja dá tanto fruto, mas por conta desse único problema, a igreja pode ficar barrada de entrar na eternidade. E aí eu começo a pensar: o que eu estou fazendo com a minha vida? Será que eu realmente estou cuidando de tudo? Será que eu não estou deixando nada a desejar? Porque na hora da seleção, o negócio não é bem assim, né? Ah não, tá tudo bem, ele é tão misericordioso, ele é tão bonzinho. Ele vai fazer uma queixa para Éfeso. Ele vai dizer: eu tenho algo contra ti. E o que eu tenho contra ti é que você abandonou a prática do primeiro amor. Aí o negócio vai ficar ruim. Aí vai dar ruim. Porque aí eu começo a entender que tem uma igreja que é maravilhosa nos seus trabalhos, uma igreja que funciona tão bem. E agora Jesus está dizendo que ela abandonou a prática do primeiro amor. E quando eu vou estudar sobre esse abandono, eu descubro que esse abandono no grego é divórcio. Jesus entra na igreja para falar que a igreja é tão legalzinha, que faz tanta coisa bonitinha, mas que na verdade a igreja está divorciada dele. Que igreja é essa que funciona no nome de Jesus? Que igreja é essa que é noiva de Jesus, mas que na verdade está divorciada dele? Deu ruim, gente. Começa a dar ruim. Porque eu preciso então pensar na minha vida. Porque a gente não está aqui mais para quebrar o pau com Éfeso. A gente está aqui para pensar na nossa vida. Gente, quando eu começo a pensar nessa história de divórcio, quando eu começo a pensar que existe um Cristo alertando a igreja a tomar uma posição, a viver uma metanoia, uma mudança de pensamento para entrar na eternidade, eu começo a me lembrar do que acontece dentro de uma casa, no meio de uma família. O que acontece? O que está acontecendo com Éfeso? E o que eu vejo de tão similar dentro de uma família? Eu vejo o pessoal, e de vez em quando infelizmente, eu faço visita em lares, e normalmente os lares que eu visito são lares de crente. Eu me lembro daquela época que a gente era chamado para orar pelo macumbeiro que queria aceitar Jesus. Eu me lembro que na minha adolescência as nossas visitas era para gente que estava cansada de viver no mundo e que queria Jesus. Agora não. Agora as nossas visitas é na casa dos crentes. E aí ao pé do ouvido, ou então depois que a gente prega e que alguém vem e quer uma oração com imposição de mão, ou que quer dar uma desabafada, a queixa é essa: sabe o que acontece lá em casa, missionária? Você reparou no meu esposo? Meu esposo é tão bonzinho, né? Você reparou como meu esposo prega? Você reparou como meu esposo ministra? Você reparou como ele é maravilhoso? Você viu como é que ele conduz? Você viu como ele é talentoso? Você viu como ele funciona na mão de Deus? Você viu, missionária? E você viu a cara de pau dele de falar no meio da igreja? Talvez não seja o que acontece aqui, mas eu ando nos lugares que eu vejo muito isso. O camarada tem a cara de pau de falar assim: eu quero agora apresentar a minha igreja, ou lembrar a vocês que a minha esposa está aqui, e queria lembrar para vocês que a minha esposa é a mulher mais linda que está na igreja. Tadinha, às vezes a irmã está para baixo, está fora do peso, está se sentindo tão mal, porque dentro de casa, na verdade, ele faz tudo diferente, né? Porque é tudo um teatro. Dentro de casa ele diz que ela está gorda, que ela está mal passada, né? Ela diz que o prazo de validade dela já venceu. O camarada vive dizendo na cara dela que vai arrumar outra e que vai arrumar uma novinha, mas lá em cima do altar
ele tem a cara de pau de falar: levanta, meu amor. Essa é a mulher mais linda da igreja. O cara faz uma boa missão fora de casa, mas a missão dentro de casa é terrível, tenebrosa. E aí os filhos vão convivendo com isso tudo. E aí a gente tem que ouvir a mulher desesperada dizendo: os meus filhos não querem mais a Jesus. Os meus filhos não querem mais servir a Jesus, porque o meu marido é um muquirana hipócrita que fala na frente de todo mundo que eu tô esbelta, que eu tô bem, que a gordinha é charmosa. Mas quando a gente está em casa, onde quando as luzes se apagam, quando ninguém está ouvindo nada, quando ninguém sabe do que está acontecendo, só eu e ele sabemos o que realmente acontece. É isso aí. Éfeso é essa igreja que está fingindo que ama Jesus. Éfeso é essa igreja que se apresenta bonitinha para os outros. Essa é a igreja que tem placa denominacional, que está funcionando muito bem nas mãos do Todo-Poderoso, mas que na verdade está divorciada de Jesus. É o que lamentavelmente a gente encontra dentro das famílias hoje. Gente que tem tanta vontade de fazer tanta coisa do lado de fora, e gente que aprendeu a ser hipócrita. É uma coisa que é do lado de fora, e quando chega do lado de dentro não é nada daquilo. Tem tanta eloquência, tem tanta paciência, tem tanto amor para dar para quem está fora, mas na verdade vive de aparência. É isso que Jesus está dizendo, que Éfeso está vivendo de aparência. E é isso que a gente tem visto nesses dias. Pessoas que se acostumaram, estão se acostumando a viver de aparência. Vive de aparência com filhos, vive de aparência com marido, vive de aparência com amigos, vive de aparência. E aí quando a gente toca nesse assunto, aí parece que dá um comichão no ouvido. Mas eu louvo a Deus, sabe por quê? Porque esse assunto é para que a gente arrume as nossas coisas, para que não fiquemos embarreirados para entrar na eternidade, porque isso tudo aqui passa, porque tudo isso aqui vai acabar, porque na verdade a grande preocupação de Jesus não é que você tenha talento, não é que você se torne famoso ou famosa, não é que a igreja reconheça os dons que ele te emprestou. Na verdade a grande preocupação do dono da igreja é que você e a sua casa entrem na eternidade com ele. Sabe o que eu acho lindo? Eu acho lindo porque Jesus está entrando nessa igreja para dizer o seguinte: eu não aceito as coisas ficarem do jeito que estão. É isso que eu acho lindo. Eu não aceito. Eu vim aqui dizer para vocês que do jeito que está não vai dar para ficar. Não vou assinar esse divórcio. Eu acho isso muito legal, porque nessa era onde está tudo bem, ter segundo, terceiro, quarto e quinto casamento, eu acho muito legal. O noivo mor, o noivo mais especial, aquele que vai ser o marido perfeito, dizer para sua noiva: eu não aceito essa história de cada um seguir o seu caminho. Eu não aceito. Então olha só, eu vou te dar uma fórmula para a gente melhorar esse negócio. Eu vou te dar um caminho, se você traçar, então a gente pode retomar. Isso para mim é fantástico, sabe por quê? Porque eu vejo Jesus dizendo para sua noiva, eu vejo Jesus dizendo para as nossas famílias, eu vejo Jesus dizendo para você que é pai, para mim que é mãe, que existe jeito para tudo, para nossa relação com ele. Eu vejo Jesus dizendo para mim e para você: existe jeito para tua casa, existe jeito para tua história, existe jeito para os teus filhos, existe jeito para tua mente que está cauterizada, que está cansada, que está pervertida. Existe jeito para os pecados que você se acostumou a cometer. Vamos fazer o seguinte, Éfeso. Lembra onde foi que você caiu? A fórmula é essa. Lembra? Isso é legal, né? Porque aí a gente fica bem claro que as coisas não mudam de um dia para o outro. A nossa relação com Jesus, ela não muda de um dia para o outro. A gente não está apaixonado hoje
e amanhã a gente desapaixona. O marido não começa a pensar em trair a esposa e se cansar dela de um dia para o outro. Ele não dorme apaixonado depois de uma noite intensa de amor e acorda enjoado. E isso também não acontece com a mulher. Alguma coisa começa a acontecer. Alguma outra coisa vai tomando lugar. Alguma outra coisa vai chamando a nossa atenção. E aí a gente, despercebido, começa realmente a se influenciar e dar lugar. E quando vê, cai. Ninguém dorme de pé e acorda caído. Jesus está dizendo isso. Éfeso, lembra quando foi que tudo começou. Não começou hoje. Não começou hoje. Não é porque eu estou vindo hoje falar com vocês. Foi hoje que começou. Já tem tempo. Você precisa lembrar. Lembra quando é que foi a queda. E aí, se a gente tiver que lembrar quando foi a queda, a gente vai lembrar o porquê da queda. A gente vai lembrar quem foi que participou da queda. A gente vai lembrar quem foi que nos influenciou na queda. Lembra. E se arrepende. Acho isso bom. Porque aí eu começo a pensar que pouca importância vai ter no apelo que eu fizer, e se eu fizer, depois que a mensagem terminar. Se você não decidir. E aí eu consigo entender assim, tranquilamente, que arrependimento não é o apelo que eu faço, você vir aqui na frente chorando, eu colocar a mão no teu ombro e te falar, estou aqui para te ajudar. Arrependimento é decisão. Arrependimento não é você sentir um friozinho na barriga, não é você ficar impactado com a palavra do pregador e falar, não, agora eu vou mudar de vida, agora eu vou mudar de comportamento, eu vou voltar para casa, vou olhar no olho da minha mulher e vou dizer para ela que eu a amo, ou vice-versa, eu vou dizer para os meus filhos que eu os amo, eu vou realmente estender uma mesa agora para eles, tudo diferente, eu vou fazer tudo diferente, eu vou largar a televisão, eu vou largar a novela, eu vou largar o tititi, eu vou largar o blá blá blá, eu vou obrigar que agora na hora do almoço realmente se pare com os telefones, eu vou voltar a estender a mesa. Eu vou voltar a colocar a toalha na mesa. E eu vou convocar a família para sentar na mesa para comer. Eu vou voltar a fazer isso. Eu vou começar a caprichar de novo no almoço. E vou falar, agora acabou. Ninguém vai comer com o telefone na mão, mexendo no WhatsApp. A gente vai sentar ao redor da mesa. A gente vai olhar olho no olho. A gente vai conversar, vai jogar conversa fora. A gente vai bater papo. Eu vou olhar no teu olho, eu vou procurar saber o que você tem para fazer mais tarde. E o pai vai procurar saber o que o filho vai fazer no fim de semana. Agora vai voltar a ser assim. Por falar nisso, uma coisa que eu acho interessante. Eu estou na ministração que David Tucci me traz através do livro Experiência da Mesa, talvez você deva conhecer. E ela é despertada pelo Senhor para estudar sobre a importância da mesa no mundo espiritual. E Deus começa a mostrar para ela sobre quando Deus chama Moisés para começar a colocar a mesa dentro do tabernáculo. Quando começa a construção do tabernáculo e quando começa a colocar as coisas dentro do tabernáculo, o Senhor orienta Moisés a colocar uma mesa. E David Tucci então foi estudar sobre as proporções e medidas da mesa. E ela descobriu que a mesa do tabernáculo que Deus mandou Moisés colocar tem as mesmas medidas e proporções que a mesa de jantar que a gente tem em casa. Olha só, tem mistério aí, não tem? Isso não é por acaso. E aí o Senhor manda colocar garfo, faca, copo. E ele também coloca o pão da proposição. E aí David começa a receber uma orientação de Deus e o entendimento do quanto é importante a família se assentar à mesa. E o livro todo fala acerca dessa importância, da volta, do retorno a sentar à mesa, da experiência que é não ser mais essa coisa de cada um comer no seu canto, cada um comer com seu pratinho na mão e com o telefone do lado, se comunicando com todo mundo, porque são milhares e milhares de amigos no WhatsApp, milhares e milhares de amigos no Facebook, mas não se são amigos dentro de casa. Nós não conseguimos ser amigos dos nossos filhos. As esposas não são mais amigas dos seus maridos. E aí David vai começar a dizer daquilo que Deus orienta ela, que a proposta era: come a mesa
porque existe um mistério da mesa, e o pão que é Jesus vai estar no centro da mesa, abençoando a família. E ela vai fazer uma pesquisa, e ela chega a uma conclusão através dessa pesquisa que eu acho extraordinária e maravilhosa. Ela chega à conclusão através dessa pesquisa que a maior parte dos líderes, sejam eles espirituais ou seculares, a maioria de pessoas que têm alta patente, de pessoas que estão à frente de algum negócio, de donos de empresa, eles são muito mais bem-sucedidos naquilo que fazem, tanto secular como espiritualmente. São muito mais bem-sucedidos quando eles assentam à mesa para comer com a família, porque tudo começa o bem-estar, a alegria, a felicidade, a unção derramada, a unidade começa dentro de casa, começa no meio da família, e aí todo o resto então vai dar certo. A liderança na igreja vai dar certo, um bom discipulado vai dar certo, tudo vai dar certo, a vida social vai dar certo, a vida secular vai dar certo, porque tudo começa a dar certo dentro de casa. Eu te confesso que isso para mim assim é resgatador, porque eu começo a pensar o quanto é importante a minha família, a minha casa, e o quanto eu preciso lutar por ela antes de querer ser tão usada por Deus para fazer qualquer coisa que faça, que seja. Eu começo a pensar que realmente talvez eu vá ter que pensar, quando tudo começou a se perder, eu vou ter que decidir e me arrepender, mas eu vou ter que ouvir o último conselho, porque são 3, né? Lembra? Se arrepende e volta. E aí quando eu penso nessa volta, eu não penso em atender um apelo que o pregador faz no final da mensagem. Eu realmente penso num retorno àqueles primeiros dias em que a nossa caminhada começou. Eu começo a pensar naquela época que um monte de gente via a gente caminhar e que um cutucava o outro, aquele comentário que rolava na nossa vizinhança ou no meio da nossa parentela e dizia: isso tudo é fogo de palha, isso não vai dar em nada. Lembra quando a gente decidiu por Jesus, convencidos pelo Espírito Santo? Lembra quando o Senhor nos alcançou e Ele disse: olha, eu vou te levar, eu vou te usar, eu vou te levantar, eu vou mudar a tua vida, eu vou mudar a tua história. E tinha um monte de tititi, de blá blá blá, tinha um monte de murmurinho e um monte de comentário dizendo, tinha gente até que dizia: olha, quando chegar tal ano, isso tudo já acabou. E naquela época, assim, a gente era tão apaixonado por Jesus, que a gente não tinha tempo para pensar que alguém tomou nosso lugar, né, na igreja. A gente não tinha tempo para se preocupar que a gente queria ser muito usado, ou que a gente é muito usado, mas que tem gente querendo apagar o nosso brilho. A gente não tinha tempo para isso, até porque ninguém dava nada pela gente. Lembra quando a gente chegou na igreja e que a gente ficava maravilhado com tudo que Deus fazia, e a gente pensava: eu nunca vou conseguir chegar lá, Deus nunca vai me usar dessa forma, eu nunca vou me aprimorar na palavra desse jeito. Lembra? A gente não tinha preocupação com nada, não tinha vaidade, não tinha competição. O nosso desejo era realmente dar o outro lado da face. O pau quebrava em cima da gente, tinha fofoca, tinha calúnia, a gente não se permitia se misturar com as panelas. Você lembra disso? Rebelião, nem pensar. Você lembra dessa época? Era dessa época que Jesus está falando, e é dessa volta que Jesus está falando. Jesus está dizendo: quem sabe se você largar tudo hoje, toda essa vaidade, quem sabe se você largar todas as ocupações hoje, quem sabe se você até largar o microfone hoje e voltar a sentar, quem sabe se você voltar a sentar para ouvir, a gente pode reatar. Não dá não, né? Não dá nem para dar glória, né? Poxa, o preço que eu paguei para estar até aqui, o preço que eu paguei para chegar até aqui, eu agora vou largar tudo? Você já pensou? Tu ir para o inferno com todos os talentos que Deus te deu? Você já parou para pensar nisso? Tu ir para o inferno com toda a teologia que Deus te deu? Já pensou tu ir para o inferno com todas as multidões de almas que você ganhou, com todas as viagens que você fez, com todo o histórico de ser bom obreiro que você tem? Já pensou? Naquele grande dia Ele disser: não vai desfrutar do fruto, não vai desfrutar do fruto que está lá, da árvore que está plantada lá no paraíso de Deus, não vai desfrutar. Que em nome de Jesus
o Espírito convencedor nos ajude nessa noite a voltar a reatar a nossa relação com o nosso Deus. Que nós voltemos, que o nosso coração volte a bater. Lembra da paixão de adolescente, que o coração batia forte e fazia tum-tum, tum-tum, tum-tum? Que os nossos corações voltem a fazer tum-tum, tum-tum. Por Jesus, que os nossos corações voltem a bater tum-tum quando a esposa olhar para a cara do marido. Porque eles gostam de falar que a mulher está com sobrepeso, mas eles esquecem que por causa de muito refrigerante, muito salgadinho, ele está com uma barriga enorme. E pior do que está todo roliço, pior do que está toda roliça, é ser magro e só ter aquele panção, não é não? Fala a verdade. Gente, eu posso falar, não estou querendo escrachar ninguém, porque eu também estou com sobrepeso. Então nem me dá, a pregadora vem querendo falar dos gordos, não. Também sou da turma. Que os nossos corações voltem a bater. Que nós possamos, daqui para frente, voltar a declarar: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. E porque eu sou do meu amado e o meu amado é meu, eu vou voltar a amar a minha família como ele me mandou amar. Eu vou voltar a cuidar da minha família como ele me orientou a cuidar. Eu vou voltar a ter cuidado da minha família, porque se ele continuar me pegando, cuidando de outras coisas e sendo relapso da minha família, ele vai continuar me encarando e me olhando como pior do que o incrédulo. Ele mandou uma carta para Tiatira. E a igreja de Tiatira é o contrário da igreja de Éfeso. Interessante, o problema de Éfeso é porque ela não tinha amor. Tiatira tem amor de sobra. Tiatira é a igreja do amor. Eu queria falar de todas, mas eu acho que eu vou ter que parar por aqui. A hora já foi, né, pastora? Quanto tempo eu tenho? Foi, né? Não tem problema, gente. A gente fica por aqui. E o Espírito Santo sabe como trabalhar. Quanto tempo eu tenho, pastora? Fala pra mim. Porque de Tiatira eu quero falar. Já foi? 15? Então eu falo de Tiatira, a gente termina, não tem problema. Tiatira era a igreja do amor. Em Tiatira os crentes se amavam. Em Tiatira era considerada a comunidade do amor. Era a igreja que uns se preocupavam com os outros. E Jesus estava enxergando isso. O olho de Deus é um negócio interessante, né? Ele começa a falar com a igreja dizendo: eu sei que as tuas obras são maiores que as primeiras. Então Tiatira tem a capacidade de ser melhor do que quando começou. Diferente das igrejas atuais, diferente das famílias atuais, porque parece que é uma regra, tudo começa como um mar de rosa, né? E termina tão mal. Tiatira não, Tiatira começou de uma forma, e agora Jesus está dizendo: olha, as segundas obras, as últimas obras são maiores do que as primeiras. Então Tiatira conseguiu se destacar nas obras. Certamente lá, se alguém tivesse uma continha de luz para pagar, as pessoas não iam se preocupar com outras coisas, iam se preocupar em ajudar o crente a pagar a conta de luz que estava devendo. Toda vez que eu falo sobre isso, eu me lembro de uma igreja em Friburgo, que um dia eu cheguei lá para pregar e o pessoal estava assim extremamente revoltado. E na revolta depois eles vieram desabafar. A gente prega, depois tem que ouvir o pessoal desabafando, o povo ficar irado. Não, isso é um absurdo. Irmã, tem gente aqui que não tem gás em casa. Aí a pastora quis dar o testemunho dela era: olha, quero glorificar a Deus e quero contar minha bênção. Essa semana eu fui numa agência de carro, comprei 5 carros zero à vista. Eu quero glorificar a Deus, porque Deus me deu 5 carros e eu não vou ter mais trabalho nenhum para pagar, porque já está tudo quitado, já está tudo pago. Que testemunho é esse, gente? Que testemunho é esse? Tudo bem, quer comprar os carros, que comprem. Mas não fala isso, não fala que isso é testemunho, não. Porque vai deixar o crente fraco com raiva de Jesus. Então ele dá 5 carros para alguém e não traz uma provisão de um gás para minha casa? Como é que é isso? Como assim? Então em Tiatira não tinha esses problemas. Porque em Tiatira o povo se amava e uns se preocupavam com os outros. Jesus vem falar do problema que Tiatira tem. E o problema que ela tem
lamentavelmente vai deixar a igreja de pé no ar. Ele vai dizer: olha, o que eu tenho contra ti é que você tolerou a doutrina de Jezabel. Poxa vida. E aí eu me lembro daquele ditado que diz que de boa intenção o inferno está cheio. É isso aí. Tanta gente boazinha, tanta gente amorosa, tanta gente preocupada umas com as outras. Só que naquela igreja não é mais Jesus que é o cabeça da igreja. O cabeça da igreja é o espírito de Jezabel. Quando você começa a fuçar um pouquinho, você descobre qual é o contexto aqui. O que acontece é que um presbítero cuidava da igreja. Ele então era casado com uma mulher que tinha um espírito de manipulação. E lamentavelmente esse assunto é atual, porque hoje ainda a gente vê gente que não consegue usar o cajado que Deus colocou na mão. Aí vem alguém com o espírito manipulador, rouba o cajado e não faz o que Deus mandou, e não está na direção de Deus. E aí aquele que entrega o cajado, infelizmente, parece que tem um espírito de bananice, né? Não toma a posição que tem que tomar, não pega o cajado de volta. Eu sou assim mesmo. Sou assim mesmo. E aí parece que entra um espírito de bananice, não pega o cajado de volta, e aí o negócio começa. E o que acontece? Todas essas questões vão se dar porque Tiatira não gosta da palavra. Éfeso era a igreja que amava, mas era a igreja que não amava, mas era a igreja que tinha teologia, que era embasada na palavra. Tiatira é a igreja que ama, mas é a igreja que não tem estrutura na palavra. Então, quando a esposa do presbítero pegou o cajado da mão dele e começou a fazer do jeito que ela queria, aí o negócio começou a ficar ruim. Não tinha voz profética para denunciar. Quando não existe estrutura na palavra, não tem voz profética para denunciar. O espírito de Jezabel tem que ser denunciado. E aí ele começa a se dar assim, muitas e muitas situações, que o tempo já foi, muitas e muitas situações. E o que está acontecendo é que existe alguém, existe uma potestade que está fazendo as pessoas pecarem, que estão fazendo dentro da igreja as pessoas perderem o foco, mudar a escala de prioridade. Só que elas continuam amando. E aí elas vão pensando que está tudo bem. A gente se ama, então está tudo bem. Mas eu gosto desse Jesus que vem dizer: vocês têm que amar sim. Amar é isso aí, é mandamento. Só que não vai adiantar vocês ficarem satisfeitos no amor. Vocês precisam denunciar o espírito de Jezabel. Ela não pode ficar aqui dentro. Ela não pode tirar a fé de vocês. Ela não pode fazer vocês se entregarem às corrupções dessa vida, não. A igreja precisa voltar a ser santa. Não adianta só ter amor. A igreja precisa ser obediente, santo e amar a palavra. Esse assunto é atual, gente. Esse assunto é atual. Porque de vez em quando alguém chega e manipula a igreja assim, e manipula uma massa. Mas de vez em quando alguém com o espírito de Jezabel entra na tua casa e começa a manipular a tua casa. Alguém com o espírito de Jezabel começa a manipular a tua família. Talvez o espírito de Jezabel se levante dentro da tua própria casa. Sinto muito ter que te dizer essa verdade. Talvez o espírito de Jezabel esteja usando você, tão boazinha, tão amorosa. Pensa tanto nas questões dos outros, mas quando chega dentro da sua casa, adora botar o dedo na cara. Adora dizer que quem ganha mais sou eu, então quem dá as ordens sou eu, então quem dá a última palavra sou eu. Aqui não tem essa história de que Deus, aqui quem manda sou eu. Em nome de Jesus, a minha oração é que esse espírito vai cair. Em nome de Jesus. O papel do homem, ele é quem vai cumprir. O papel da mulher, ela vai cumprir o papel dela, ela vai ficar no lugar dela. O espírito de Jezabel não vai cantar de galo na tua casa, não vai usar os teus filhos. Que história é essa? De vez em quando eu tenho que ouvir pedido de oração, de mulher que dirige oração, de mulher que é respeitada na igreja, está apanhando de filho. O que é isso? Está drogado, está endemoniado, mas quando chegar dentro de casa tem que respeitar a autoridade da mãe e do pai. Que em nome de Jesus, o Espírito que liberta e que vem abrir os nossos olhos esteja nessa noite tratando dessas coisas. E que o Senhor arrume as nossas casas e cada um ocupe o seu lugar e que ninguém ocupe o lugar de ninguém.
Que você não seja a manda-chuva da tua casa, mas que o teu marido também não seja, muito menos os teus filhos. Que o Espírito do Senhor seja o governo dentro do teu lar. Que os teus filhos te honrem, que os teus filhos te obedeçam, que os teus filhos te amem, irmãos. Quando eu falo de honra, eu estou falando de quando tiver metros e quilômetros de distância de você, ter temor de fazer qualquer coisa errada, porque sabe que você não merece. Temor não é deixar para fazer quando você não está perto. Ter temor e ter respeito e ter obediência é mesmo a quilômetros de distância pensar, eu não posso fazer, porque eu tenho amor e respeito pela minha mãe. Eu não posso fazer, porque eu tenho amor e respeito pela minha esposa. Ela não está vendo, ele não está vendo, mas eu tenho que honrá-la. Honra é isso. É independente de se estar vendo ou não. Precisar respeitar, entender e ter temor de respeitar. Eu tive uma experiência, e assim eu fico pensando como isso é sério, às vezes a gente leva na brincadeira, mas eu vivi uma experiência assim séria, e esses dias lamentavelmente, eu fiquei sabendo que as coisas continuam acontecendo. Há 3 anos atrás, eu fui fazer missões na Europa. Fui na Itália, na cidade de Piacenza. Andei pouco, não andei muito não rodei muito não, mas andei um pouquinho. E assim, a igreja que mais me encantei, a igreja que eu mais me apaixonei, a igreja que mais me tratou bem, a igreja que mais me abençoou em todos os sentidos, foi uma igreja em Milão. E foi tudo glorioso, e foi tudo maravilhoso, e foi Deus purinho na terra, porque a intérprete, ela chegava, intérprete, tradutora, nunca lembro direito como é que fala, e ela andava para a direita comigo, andava para a esquerda comigo, falava em mistério comigo. Foi um negócio aquela noite, Deus preparou, Deus salvou, batizou com o Espírito Santo, foi uma maravilha, uma maravilha. E quando você olhava para a igreja, parecia a igreja perfeita, e diante de todos os acontecimentos que se davam naquele tempo, que ainda se dão, eu ficava pensando, poxa, ainda tem refúgio para os brasileiros que vêm para cá, ainda tem uma cidade de refúgio, ainda tem um lugar onde eles podem realmente se sentir abraçados e descansados. Até que eu voltei e fizemos amizade com aquele pessoal, e a missionária que me traduziu, então ela me liga desesperada e ela me faz uma pergunta. Ela diz assim: missionária, deixa eu te fazer uma pergunta, você costuma pregar por Volta Redonda? Eu disse, de vez em quando sim. Você conhece a igreja tal, pastora fulana de tal? E eu disse, não, nem nunca ouvi falar. Pois é, se você ouvir falar, não coloca o pé lá, porque às vezes as pessoas têm esse entendimento, né? Gente, se Deus chamou a gente vai onde Deus mandar. Se Deus mandar a gente tem que ir, né? Mas ela já veio querendo me guardar, né? Me proteger. Não pisa lá. Aquela mulher fechou aquela igreja que você veio pregar. Como assim? Como alguém fecha uma igreja? Como um ser humano tem poder de fechar uma igreja? A igreja não é do homem, a igreja é de Jesus. Pois é, e detalhe, ela nunca pisou aqui na Itália. Ela nunca veio aqui. Ela simplesmente fez um telefonema e ela ligou para o pessoal da nossa liderança. E ela então disse, o Espírito do Senhor me revelou que existe uma maldição financeira no meio de vocês. Como é que o diabo é sujo, né? Tem uma maldição financeira. E assim, o Senhor me deu a fórmula para a gente cancelar esse negócio. E aí, como é que faz? Vocês depositem 1.000 euros na minha conta e eu vou fazer a oração que quebra essa maldição e todo mundo vai estar autorizado a prosperar. Mas é muito cara de pau e sem vergonha. Agora, pior do que ser cara de pau e sem vergonha, pior do que dar lugar ao espírito jezabélico, é um espírito manipulador, gente. Porque a mulher nunca pisou na Itália e o povo depositava na conta dela. Ela nunca pisou na igreja, ela não conhecia as pessoas e as pessoas estavam comendo na mão dela. E quando ela disse, estou cansada disso tudo, não estão me pagando do jeito que eu quero, vão ficar tudo debaixo da maldição, a igreja fechou. Como assim? Pior do que essa mulher que está dando lugar a esse demônio é uma gente que, porque não conhece a palavra, gente, não precisa ser pós-graduado em teologia, não precisa ter exegese perfeita, não precisa fazer exegese perfeita e profunda de texto nenhum para saber que maldição se quebra eu dando dinheiro para alguém. Alguém faz uma reza mágica, e aí eu pago um dinheirinho. O que é isso? Pois é, eu cheguei lá, uma das grandes obras que Deus fez foi essa, despertar crente a voltar a ler Bíblia. Quando eu cheguei lá, tinha crente que não pegava na Bíblia há 1 ano já, porque lá ninguém mais anda com Bíblia assim, né? As pessoas levam o telefone para a igreja.
Aí na hora de ler a palavra, aí coloca lá, nada contra, não tem nada contra, acho até bonitinho. Pra mim então, assim, o dia que eu for menos fanática, eu vou até começar a fazer isso também, porque vai ser bom pra minha coluna, né? Porque a Bíblia pesa. Só que lá o pessoal leva o telefone para a igreja, dá uma lidinha na hora do texto base e depois ninguém mais pega em Bíblia. E graças a Deus, uma das obras que o Espírito do Senhor fez lá foi convencer as pessoas a voltarem a ler a palavra, sabe? A voltarem. Deus trouxe uma espécie de um avivamento da palavra quando eu tive por lá, por misericórdia. E então essa missionária, ela dizendo desesperada que as pessoas não tinham dinheiro. Porque Deus falou que ia bater, Deus falou que ia fechar as portas, Deus falou que ia tratar com a Europa, e quando Deus fala, Ele faz, gente. Se Deus falou, vou tratar com a tua casa, vou tratar com a tua família, vou fechar a porta para esse fulaninho que está pensando que quem manda lá dentro é ele vai fazer. Tem jeito. Quando Deus diz que vai fazer, que vai abater, Ele abate mesmo. A gente é que não quer lidar com esse Deus. A gente só quer lidar com Deus que exalta, que honra, mas Deus também abate. Olha, quando Ele abate com força. E o povo não tinha dinheiro para dar para ela. E aí ela ficou enfesada. Ela ligava para um, falava uma coisa, ligava para outro, falava outra. E fazia um estardalhaço, fazia uma confusão terrível. A missionária me disse que a igreja fechou. Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, gente. Não é igreja de fundo de quintal, não. A igreja fechou. E fechou assim, sabe? Ao invés de ter culto de celebração ao Senhor, as pessoas quando chegavam na igreja começavam a se estapear. Começavam a arrancar cabelo uns dos outros. Isso se chama espírito de Jezabel. Que toma forma. Que começa a se articular através de alguém que não tem vida com Deus, que não tem vida no altar. E começa a manipular, e começa a estragar todas as coisas. Então, em nome de Jesus, fica de pé, né? Não posso pregar mais, já falei pra caramba, fica de pé, vamos orar para agradecer. E que em nome de Jesus, o Senhor possa estar, sabe, abrindo os nossos olhos, e nos fazendo atentar, sabe, atentar para questões, para tantas questões, porque na verdade a gente vai deixando de se policiar, vai deixando de cuidar das coisas. Deixa eu te falar uma coisa, sabe por onde normalmente o espírito de Jezabel entra dentro de uma casa? Ele consegue entrar por uma casa quando alguém não toma a posição que é a posição que ela precisa tomar. Quando eu não sou mãe dentro da minha casa, alguém vai achar que é e alguém vai achar que tem que fazer o meu papel. Quando alguém não é pai dentro de uma casa, alguém vai achar que tem que tomar a rédea das coisas. Então que no nome de Jesus, assim como o Senhor teve tanto cuidado de falar não só com Éfeso, com Tiatira, mas falou com Pérgamo, falou com Sardes, falou com Laodiceia, falou com Esmirna e tratou de tantas coisas. Eu só queria terminar te lembrando de uma coisa. Existiram igrejas que o Senhor as aprovou, que não tinha falha. Filadélfia não tinha falha, Esmirna não tinha falha. E sabe o que é lindo? Eu queria terminar assim, pincelando rapidamente Esmirna, e a gente vai orar. A igreja de Esmirna foi a igreja que foi vista por Jesus por uma ótica diferente. Na verdade, Jesus sempre enxerga diferente de como os homens enxergam. E quando Jesus chega em Esmirna, ele vai dizer: tu tem nome de pobre, mas para mim tu é rica. Gente, isso é espetacular. Porque quando as pessoas olhavam para os crentes de Esmirna, eles ficavam apavorados, porque em Esmirna os crentes não tinham nada. Os crentes não tinham carro, os crentes não tinham casa, os crentes não tinham emprego. Porque aconteceu uma inversão. Hoje, se você tem muito é porque Deus te abençoou. Se você não tem é porque você deve estar sendo infiel no dízimo. Você não está sendo ofertante liberal. Se você ainda não comprou a tua casa própria é porque tem alguma coisa errada com a tua vida. Só que em Esmirna acontecia justamente o contrário. Por ser fiel a Deus, tudo que se tinha perdia. Naquela época com Jesus era assim: eu perco para poder ganhar com Jesus. Então se perdia emprego, se perdia herança, se perdia o que se tinha. E para Jesus isso não tinha problema nenhum, pelo contrário, Jesus entendia isso como fidelidade. Em Esmirna se via crentes buscando comida no lixão da cidade. Opa, o que é isso? Crente que não tinha o que comer. E quando Jesus se apresenta para ela, ele diz: para mim, tu é rica. As pessoas podem dizer que tu é pobre,
mas para mim tu é rica. Então eu só quero te lembrar de uma coisa. Preste atenção com o que você está fazendo com o teu tempo. Preste atenção com a forma que você tem visto e olhado o Evangelho. Preste atenção com o que você tem feito com os talentos e dons que o Senhor te emprestou. Porque na verdade você precisa cuidar da tua casa. Talvez o teu tempo seja muito empenhado, em relação à vida dos outros. Talvez o teu tempo seja muito empenhado no teu trabalho. Talvez a tua casa realmente não esteja faltando nada. Talvez a tua casa seja como Laodiceia, a igreja que tem ouro, a igreja que tem prata. Na verdade, talvez os teus filhos estejam desfrutando do triplex, da casa na beira da praia. De repente você mora aqui em Nilópolis só para disfarçar, mas tu tá cheio de dinheiro. Cuidado. Cuidado, porque de repente você está dando muita coisa tocável, palpável para a tua família, e o que realmente é necessário, você pode estar esquecendo. E aí pensa, se aquilo que as pessoas estão dizendo para você, ou pensando de você, é o que realmente Jesus está pensando de você. Porque ele vai dizer para Sardes, tu tem nome de que vive, mas tu está morta. Ele vai dizer para Esmirna, tu tem nome de pobre, mas para mim tu é rica. E ele vai dizer para Laodiceia, tu tem nome de rica, mas para mim tu é pobre, cega, miserável, cega, desgraçada e nua. Então pensa bem, porque talvez você possa pensar, não, ela se equivocou, eu vim aqui, mas na verdade essa palavra não é para mim. Pensa bem, se a forma como Jesus está te olhando é realmente a maneira como as pessoas estão. Porque para as pessoas, talvez você seja o cara, mas pode ser que Jesus esteja te reprovando, esteja querendo chamar a tua atenção para não ser só essa bênção no meio das pessoas, mas que você seja uma bênção dentro da tua casa. Talvez não seja bem tantas coisas que os teus filhos queiram. Talvez os teus filhos queiram a tua atenção. Talvez os teus filhos querem que você volte a fazer culto doméstico. Já pensou? Talvez os teus filhos não queiram ser discipulados pelo pastor. Talvez os teus filhos estejam querendo ser discipulados por você. Senhor, nós queremos te agradecer nessa noite, porque tu és bom, porque tu és fiel, e por causa desse compromisso que tu tem com a tua noiva, esse compromisso de admoestar, de exortar, de chamar a nossa atenção a rever as nossas vidas, a rever os nossos conceitos, e então com o teu Espírito Santo nos convencer que precisamos melhorar. Obrigada por isso, obrigada pela segunda chance, obrigada pela oportunidade, Senhor, de nos consertarmos. Obrigada, Senhor, pela palavra que tu liberou, Senhor, para a vida do apóstolo Pedro, para ele passar para a igreja, que era para que a gente se cuidasse nos últimos dias, porque haveria um questionamento acerca da vida, que muitos diriam, tudo continua do jeito que está. Falou-se tanto que Jesus ia voltar e ele não voltou. Então, Senhor, tu dá uma palavra para o apóstolo Pedro, e ele diz que na verdade um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, e que o Senhor não tem como dar dia a promessa, mas que o teu desejo é que todos se salvem e que nenhum se perca. Então, Senhor, muito obrigada pela oportunidade que tu nos dá, não apenas de termos talentos e dons, não apenas, Senhor, de podermos pregar a tua palavra, não apenas de sermos reconhecidos como alguma coisa nessa terra ou desfrutarmos de coisas materiais, mas pela grande oportunidade que o Senhor nos dá de morar na eternidade, de ver como realmente o Senhor é e de nos tornar semelhante ao Senhor. Muito obrigada. Trabalha em nós, conserta a tua noiva, tira toda mancha, tira toda ruga, tira toda mácula, Senhor, e nos prepara para esse encontro triunfal. Senhor, que possamos subir, que na vinda do Messias possamos subir com as nossas famílias, e que enquanto estivermos aqui embaixo possamos realmente declarar, como foi dito no começo do culto: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que não seja de boca para fora, que não seja por hipocrisia, que não seja como Éfeso, apenas um jogo de religiosidade, de interesse, mas que saibamos de fato a quem temos servido e que a esse nós prestaremos conta. E por causa disso, todos os dias nós precisamos nos consertar. Obrigada, Deus, pela tua presença, obrigada pelo teu favor e pela graça que nós não merecemos. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.